Que bom nós estarmos juntos mais uma vez. É o programa Bíblia no meu dia a dia. É a leitura orante da palavra de Deus, inspirada, claro, no livro A Bíblia no meu dia a dia, do nosso saudoso Padre Jonas Abib. É a forma de viver o estudo bíblico na Canção Nova. Nós temos duas etapas no livro A Bíblia no meu dia a dia, eu gosto sempre de explicar. E isso tem uma etapa que a gente inicia, o estudo bíblico na Canção Nova, fazendo aquela leitura onde a gente vai achar a ordem, o princípio eterno, a promessa de Deus, a aplicação, aquilo que Deus fala comigo naquele dia. Mas também existe a segunda etapa, que é a ruminação, que é o que nós fazemos aqui no programa A Bíblia no meu dia a dia. A gente lê, rumina, vê os pontos da palavra, colhe a mensagem, pede a graça a Deus para a gente conseguir aplicá-la na nossa vida. É a Lexio Divina. É muito importante que ela seja diária, exatamente para alimentar a nossa alma. Vamos nos lembrar dos discípulos de Emaús. Não ardia o nosso coração quando ele nos explicava as Escrituras, diziam os discípulos de Emaús, porque Jesus foi explicando, desde lá do Antigo Testamento todinho, até os profetas, até o dia atual, ele foi explicando a Escritura para eles ali no caminho. A Lexio Divina que Jesus foi fazendo com eles para que eles tivessem a memória, a inteligência, a razão iluminada e aí o reconheceram no partir do pão. Então, o pão da palavra hoje é o pão nosso de cada dia, é o texto que nós vamos meditar. Então, vamos suplicar o Espírito Santo para que ele nos conduza no nosso estudo e depois a gente lê o texto e medita juntos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Quero convidar você a pegar aí a sua Bíblia, o seu caderno, faz parte da dinâmica, para você anotar o texto que nós vamos meditar hoje. Josué, capítulo 22, versículos de 10 a 34. Josué, capítulo 22, versículos de 10 a 34. Vamos juntos ler o texto e depois meditá-lo. Chegando à região do Jordão, ainda em terra de Canaã, os rubenitas, os gaditas e a meia tribo de Manassés edificaram junto ao Jordão um altar de aspecto grandioso. Os israelitas foram informados de que os rubenitas, os gaditas e a meia tribo de Manassés edificaram um altar na região do Jordão, na dianteira da terra de Canaã, do lado dos israelitas. A essa notícia, toda a comunidade dos israelitas reuniu-se em Silo para iniciar uma expedição contra eles. Os israelitas enviaram Finéias, filho do sacerdote Eleazar, aos rubenitas, os gaditas e a meia tribo de Manassés, na terra de Galaade. Acompanharam-no 10 líderes, chefes de família patriarcal, um de cada tribo de Israel, chefes das famílias patriarcais dos milhares de Israel. Eles chegaram aos rubenitas, os gaditas e a meia tribo de Manassés, na terra de Galaade, e comunicaram-lhes: assim fala toda a Assembleia do Senhor. Que infidelidade é essa que cometeis contra o Deus de Israel? Por que deixais hoje de seguir ao Senhor? Por que vos revoltais hoje contra o Senhor, edificando-vos um altar? Acaso não nos basta a iniquidade cometida em Fegó, de que ainda não estamos purificados até hoje, apesar da praga que afligiu a Assembleia do Senhor? Se vós hoje voltais as costas para o Senhor, se hoje vos revoltais contra o Senhor, amanhã ele ficará irado contra toda a Assembleia de Israel. Se a terra que vos coube em propriedade está impura, passai para a terra da propriedade do Senhor, onde se encontra a morada do Senhor, e tomai uma propriedade em nosso meio. Mas não vos revolteis contra o Senhor, nem vos revolteis contra nós, edificando-vos um altar, outro que o altar do Senhor, nosso Deus. Quando Acã, filho de Zaré, cometeu uma infidelidade no tocante ao interdito, porventura não se abateu a ira sobre toda a Assembleia de Israel? Não foi só a ele que sua iniquidade custou a vida. Os rubenitas, os gaditas e a meia tribo de Manassés
responderam aos chefes dos milhares de Israel: o Senhor, Deus dos deuses, bem o sabe, e Israel também saberá. Se houve uma revolta ou infidelidade contra o Senhor, hoje mesmo ele nos castigue. Se edificamos um altar para voltar as costas ao Senhor, para nele apresentar holocaustos e ofertas e realizar sacrifícios de comunhão, o Senhor nos peça contas. Pelo contrário, agimos com a seguinte preocupação: amanhã vossos filhos talvez digam aos nossos: o que tendes em comum com o Senhor Deus de Israel? Se o Senhor pôs o Jordão como fronteira entre nós e vós, rubenitas e gaditas, não tendes parte alguma com o Senhor. Desse modo, vossos filhos afastariam nossos filhos do temor do Senhor. Por isso dissemos: precisamos edificar este altar não para holocaustos ou oblações, mas como testemunho entre nós e vós, e entre nossas respectivas descendências, de que continuaremos a cultuar o Senhor na sua presença com os nossos holocaustos, oblações e sacrifícios de comunhão. Que vossos filhos amanhã não venham a dizer aos nossos: não tendes parte alguma com o Senhor. Dissemo-nos, portanto, caso amanhã digam algo a nós e aos nossos descendentes, explicaremos: vede a forma deste altar do Senhor, que nossos pais edificaram. Não serve para holocausto nem para oblações. É apenas um testemunho entre nós e vós. Longe de nós revoltarmos contra o Senhor ou lhe voltarmos hoje as costas, edificando um altar para apresentar holocaustos, oblações e sacrifícios de comunhão fora do altar do Senhor, nosso Deus, que está na frente de sua morada. Quando o sacerdote Finéias, os líderes da Assembleia e os chefes de milhares de Israel que estavam com ele ouviram as explicações dos rubenitas, dos gaditas e dos manasseitas, deram-se por satisfeitos. Finéias, filho do sacerdote Eleazar, declarou aos rubenitas, aos gaditas e aos manasseitas: hoje sabemos que o Senhor está no meio de nós, porquanto não cometestes tal infidelidade contra o Senhor. Desse modo, livrastes os israelitas da mão do Senhor. Finéias, filho do sacerdote Eleazar, e os líderes deixavam então os rubenitas e os gaditas. Voltaram de Galaade para a terra de Canaã, para junto dos israelitas, e os informaram de tudo. Os israelitas deram-se por satisfeitos e bendisseram a Deus. Ninguém mais falou em ir combater contra eles, para destruir a terra em que os rubenitas e os gaditas habitavam. Por isso, os rubenitas e os gaditas deram ao altar este nome: testemunho entre nós de que o Senhor é Deus. Vejam só, uma guerra civil evitada pelo diálogo, pelo discernimento. Isso é importantíssimo de nós compreendermos em tempos de tantas tensões que nós vivemos. O diálogo é sempre prioridade. Veja só, é bonito ver o zelo das outras tribos quando eles olham aquele altar edificado achando que os rubenitas e os gaditas haviam abandonado o Senhor e estavam ali edificando um altar para a idolatria. Mas zelo sem discernimento pode ferir mais do que curar. A gente vai perceber o diálogo como algo fundamental. Então, aqueles que foram designados ao diálogo, dialogam com os rubenitas, os gaditas, e eles vão exatamente perceber: não existe rebelião, não existe intenção deles de prestarem cultos a falsos deuses. Aquele altar era um altar dedicado a Deus, para que ali fosse recordado tanto pelos filhos das outras tribos, né, de Israel, quanto dos gaditas e também dos rubenitas, que eles eram irmãos e que o Senhor era o Deus deles. Veja que bonito perceber a humildade, a clareza e a reverência dos rubenitas e dos gaditas quando eles respondem àquele questionamento. Então, o altar, ele é o testemunho da unidade, para que eles saibam que eles pertencem todos ao Senhor. Isso é bonito de tocar e de perceber. E tudo na nossa vida precisa ter esse discernimento. Nós não podemos ficar no julgamento, mas nós precisamos ter discernimento. Depois, é importante o diálogo, porque o diálogo salva relacionamentos, salva comunidades, salva muitas vidas. Então, é importante que a gente tenha esse
propósito na nossa vida de guardar a unidade, de preservar a unidade. Na Canção Nova, existe um princípio de vida chamado partilha e transparência. Isso fala daquilo que aqui aconteceu. Foi a partilha e a transparência que evitou uma guerra entre os irmãos ali. E a partilha e a transparência, o diálogo, é fundamental em qualquer relacionamento que nós tenhamos. Fique muito atento a isso, fique muito atento ao discernimento. Cuidado com todo tipo de julgamento. Opte sempre pelo diálogo, pela partilha, pela transparência. Faça com que isso seja aplicado e você vai perceber que tanto a sua vida espiritual quanto a vida dos seus relacionamentos, ela será preservada e guardada pelo Senhor. Qual é a mensagem que nós podemos colher desse texto bíblico que vai trazer para a nossa vida a bênção? Veja só, precisamos sempre buscar o discernimento e a compreensão de todas as realidades que não compreendemos ou que ficamos confusos diante do que os nossos olhos veem. Devemos deixar todo e qualquer julgamento, juízo temerário e optarmos sempre pelo diálogo para que a unidade seja preservada em Deus, pois essa é a vontade do Senhor. O diálogo na dinâmica da partilha e transparência é fonte de salvação. Salvação de matrimônio, salvação de amizade, salvação de vida fraterna dentro do nosso ambiente comunitário, seja numa comunidade, seja num grupo, seja num movimento, numa pastoral, na paróquia, na igreja, no trabalho. O diálogo é fonte de salvação. A partilha e a transparência trazem a bênção para a nossa vida. Saiamos do extremismo, saiamos de qualquer tipo de julgamento, de juízo temerário, e entremos naquele que é o discernimento, naquela que é a disposição do nosso coração de buscar a compreensão e não ficar com aquilo que é aparente, porque muitas vezes aquilo que é aparente gera transtorno, divisão, confusão, e não é essa a vontade do Senhor para nós. Vamos rezar com essa palavra? Senhor, obrigado porque a atitude que tiveram de buscar o diálogo, de buscar a partilha, a transparência, fez com que fosse evitada uma guerra e tivessem mortes de pessoas inocentes ali naquela situação específica, nessa história do povo de Deus. E eu quero agora, diante da sua presença, junto com os meus irmãos, pedir ao Senhor essa graça de escolher sempre a busca da compreensão, do discernimento, do diálogo, da partilha e da transparência para sair de qualquer possibilidade de julgamento e de juízo temerário. Eu suplico a graça do Senhor para que eu seja fiel até o fim, para que essa fidelidade a esse princípio espiritual me leve a viver cada vez mais a vontade do Senhor, estabelecida na sua palavra, estabelecida, Senhor Deus, em toda a direção que o Senhor coloca no meu coração e no coração dos meus irmãos e das minhas irmãs. Que essa seja a minha escolha sempre e a escolha dos meus irmãos e das minhas irmãs a partir da orientação da sua palavra. Amém. É exatamente isso. Dialogar, buscar a compreensão, o discernimento. Isso é fonte de salvação para relacionamentos, para tudo aquilo que nós devemos viver na nossa vida humana e de relacionamentos, sejam eles de trabalho, sejam eles na igreja, sejam eles familiares. Isso tudo vai nos ajudar na nossa caminhada de fé. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.